Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o gênero épico, e esse gênero foi usado por Camões no século XVI, quando ele escreveu a obra Os Lusíadas. Épico significa, gênero épico significa um texto, né, representa um texto, é um texto em que o autor vai abordar a história de um povo e de um país e, a princípio, vai enaltecer esse povo e esse país. Vai mostrar suas glórias, né, suas conquistas, a coragem desse povo em algum momento aí da história. Não é à toa que Camões escreve os Lusíadas no início do século XVI, quando Portugal estava no auge das grandes navegações e se mostrava um país emergente, né, digamos assim, um país que estava aí em progresso constante. Camões escreve os Lusíadas em pleno classicismo, movimento literário que prezou pela perfeição formal e que recuperou os valores da arte da antiguidade. Então, para representar, né, essa estética da antiguidade, que é baseada na perfeição, no equilíbrio, na harmonia, Camões escreve Os Lusíadas, usando versos decassílabos, estrofes com 8 versos, sendo que cada estrofe tem uma rima fixa, que se estende pelo poema inteiro, que é AB, 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 CC. Cada letrinha dessa representa uma rima, né? E vocês vão perceber ao longo das aulas e ao longo de algumas leituras de algumas estrofes que essa rima sempre vai acompanhar a obra. Usou um vocabulário elaborado, erudito, e em termos de estrutura também fez uma divisão que atende ao gênero épico, que a gente vai ver no próximo slide. Eu vou ler um pouquinho aqui, vou ler essa estrofe para vocês perceberem o vocabulário e como o som, né, dessa estrofe é perfeito. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, por mais que talvez você não goste, né, desse tipo de vocabulário, não sei se você gosta, mas se você não gostar, pensa que o cara consegue fazer 8.816 versos com 10 sílabas poéticas e ele rima, né, todos esses versos seguindo um esquema de rima fixo, e ele conta, né, com uma carga poética muito bem trabalhada a história do seu povo e do seu país. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Aqui ele já está narrando, né, a questão de que os barões, né, os que foram, os que bancaram os navegadores, passaram além do que era dito ser possível, passaram ainda além da Taprobana, navegaram por mares nunca antes navegados e se esforçaram, enfrentaram guerras, foram além do que a força humana permitia e edificaram, construíram um novo reino com letra maiúscula, porque é o reino de Portugal, em outros continentes. Então aqui já está anunciando as conquistas de Portugal, né? A chegada de Portugal, por exemplo, aqui no Brasil, a chegada de Portugal lá na África, a chegada de Portugal na Índia. Edificar um novo reino. Esse novo reino não significa só o reino em termos de bens materiais, mas um reino também católico, né? Que vocês bem sabem que foi expandido aí por vários lugares desse mundo no século XVI. Além daquela estrutura fixa que eu mostrei para vocês no outro slide, usando uma estrofe de Os Lusíadas, há uma estrutura fixa mais abrangente que se refere à obra como um todo. A obra ela tem 5 partes.
proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Essas partes não foram inventadas pelo Camões. Essas partes já existiam em outros textos épicos, com certeza da antiguidade, que Camões leu e acabou absorvendo, né, essa forma, essa estrutura, essa divisão, e usou essa divisão para criar um texto que atendesse aos parâmetros da arte clássica do século XVI. Então, proposição começa no canto 1, lembrando que o poema Os Lusíadas tem 20 cantos, e no canto 1, até a terceira estrofe, Camões vai apresentar a matéria, vai propor, por isso que é proposição, vai propor a matéria a ser cantada. Ah, professora, ele cantava? Não, ele não cantava. Essa palavra cantada quer dizer o assunto que vai ser abordado. Então, qual é o assunto? O assunto central, assim, o esqueleto da obra, são os feitos dos navegadores portugueses. E para representar essas conquistas dos navegadores, o Camões escolheu Vasco da Gama como aí, vamos dizer, uma metonímia, né? A parte pelo todo. O Vasco da Gama representa todos os navegadores portugueses e ele vai ser exaltado, vai ser enaltecido muitas vezes por Camões e às vezes vai ser criticado e depois a gente vê isso. Na invocação, a gente encontra um poeta que vai pedir auxílio às musas do Rio Tejo. Rio Tejo é um rio de Portugal. E essas musas são as Tágides, que irão inspirá-lo na composição da obra. Tágides é uma referência, né, às ninfas da mitologia. Aqui, novamente, Camões atende à estética e às características do classicismo, sendo que uma delas era a volta do uso da citação dos deuses da mitologia greco-romana, das histórias, né, que envolvem essa mitologia, e Tágides aqui seriam as ninfas. É lógico, gente, se esse texto fosse escrito no auge da Idade Média, o Camões não pediria ajuda para as Tágides, e sim para Deus da Igreja Católica. Então aqui isso é uma marca, né, da arte clássica influenciando a obra camoniana, seja no gênero lírico que já vimos, seja no gênero épico que estamos vendo agora. Na terceira parte, ele dedica, ainda no canto 1, ele dedica esse texto ao rei Dom Sebastião, um rei muito querido pelo povo português, pelos reis de Portugal. Ele tinha 19 anos e ele foi para uma guerra, morreu nessa guerra, seu corpo nunca foi achado, e a partir, né, desse fato, criou-se um mito, que é o mito do sebastianismo, que aparece em várias histórias brasileiras. Por exemplo, pensar na obra Os Sertões, na figura de Antônio Conselheiro, muitas vezes visto como um Dom Sebastião de sertão, porque o mito do sebastianismo se refere à ideia de que se um dia Dom Sebastião voltasse a reinar em Portugal, ou pelo menos seu corpo fosse enterrado em terras portuguesas, já que a gente sabe que o corpo dele não foi achado, Portugal voltaria a ser um país em crescente progresso. Então, Dom Sebastião representa a esperança da propagação da fé católica e da continuação das grandes conquistas portuguesas por todo o mundo. Na quarta parte, e é a maior parte, porque vejam aí, começa no canto 1 e vai até o último canto, nós temos a matéria em si do poema, que é a viagem de Vasco da Gama, e todas as glórias que serão relatadas, narradas, ora por Vasco da Gama, ora pelo irmão do Vasco da Gama, nessas estrofes, né? Então é uma parte imensa. E no epílogo, do canto 10, nós temos uma surpresa, que é um eu lírico camoniano bastante cansado, em termos não físicos, mas cansado, cansado de, segundo ele, dizer algo que o povo e o rei de Portugal e os navegadores não ouvem. Aqui ele faz uma crítica negativa à cobiça, à ganância, né, dos navegadores e dos reis que não cessavam, não paravam, não repensavam o que estavam fazendo. E segundo esse eu lírico, e segundo Camões, obviamente, as grandes navegações trouxeram muitos benefícios para Portugal, mas destruíram também sua pátria, porque muitos homens iam navegar
navegar, morriam nas navegações, suas esposas, seus filhos ficavam, né, sem pai, sem marido, e isso acabou desestruturando a família portuguesa e o povo português. Então essa voz rouca, cansada, porque ele avisa em alguns episódios anteriores ao epílogo que Portugal deveria repensar esse ato de navegar e repensar a cobiça que estava levando Portugal para uma decadência sem volta. O caminho que Vasco da Gama fez, que ele percorreu, que ele navegou, foi mais ou menos esse que está aqui nesse mapinha meio xixelento, digamos assim. Então ele sai de Portugal, na obra dos Lusíadas, o local referido da saída de Vasco da Gama é denominado de Praia do Restelo. Aliás, vai ter um episódio, né, chamado Praia do Restelo. Então, o Vasco da Gama sai dessa praia e ele vai navegando. Quando se aproxima aí da costa da África, ele se afasta um pouco, porque, né, essa costa africana é muito perigosa. Passa pelo Cabo das Tormentas, seguindo a flechinha aí. Passa por Moçambique, por Melinde, até chegar à Índia, em Calicut, e aí ele começa a retornar. Usando, né, essa trajetória, o senhor Camões vai narrar para nós, leitores, a história do seu país, Portugal, e do seu povo e dos seus reis. Se a gente pudesse ler os Lusíadas, né, seria interessante. Olha só, nós estamos aí isolados, quietinhos em casa, não temos nada para fazer, né? Vocês poderiam ler os Lusíadas, 8.816 versos, decassílabos, 1.102 estrofes. Com certeza vocês iam matar o tempo, né? Quer dizer, eu consegui ler uma obra magnífica, que eu não consigo explicá-la inteira, e por isso escolhi alguns episódios, os mais importantes e os que mais são cobrados em vestibular. Mas vocês podem ler aí enquanto estivermos de quarentena. Não sei quantos dias serão essa quarentena, ok? Bom, o primeiro episódio que eu vou abordar aqui é o Concílio dos Deuses. Então, Camões misturou, né, os deuses da mitologia com o deus do cristianismo. Então isso é muito comum durante a obra. Aqui no Concílio dos Deuses, Júpiter mostra-se favorável aos portugueses e Baco se opõe a eles. Entra na história Vênus, deusa do amor, e diz, não, vamos deixar, né? Não, vamos apoiar os lusitanos, vamos deixá-los navegar, vamos deixá-los conquistar mares nunca antes navegados. Essa expressão aparece na obra Os Lusíadas. E entre, né, aquele que não queria que os portugueses navegassem, que é Baco, e aqueles que queriam que os portugueses navegassem, por exemplo, Júpiter e Vênus, óbvio, né, que quem vai vencer são aqueles que estão a favor de Portugal, já que a obra, né, é escrita por um português para enaltecer o seu povo e seu país. A simbologia desse episódio, de uma forma bem rápida, e é o que é bem cobrado no vestibular, é que quando Camões, né, coloca os deuses que estão lá no Olimpo discutindo algo terreno, humano, que é vamos deixar os portugueses navegarem ou não vamos deixar os portugueses navegarem, e que por fim, né, os deuses, um grupo de deuses aí decide que sim, portugueses naveguem. Isso significa que os navegadores estão à altura dos deuses do Olimpo, né? Estão no mesmo nível, né? Porque se os deuses estão discutindo o destino de uma pátria e de um povo, é porque essa pátria e esse povo merecem todo o respeito, ok? O segundo episódio que eu vou comentar é o Velho do Restelo. Esse episódio é super importante, ele é muito cobrado em vestibular, e velho aqui tem o sentido de experiência. Restelo é o nome da praia de onde saíram os barcos de Vasco da Gama em direção à Índia. Aqui você tem a história de um senhor que dá um conselho, né, que
no caso aqui, ele questiona Vasco da Gama, o Vasco da Gama representa todos os navegadores portugueses. E na primeira estrofe, o eu lírico diz que um velho se dirige, né, aos navegadores, meneia a cabeça, quer dizer, ele mexe a cabeça 3 vezes, descontente, como se estivesse negando algo. Tem uma voz pesada, é um pouco alta, porque pela imagem que eu coloquei aí, né, o velho estaria na praia e Vasco da Gama já estaria no barco, a caminho da navegação. E o eu lírico diz que nós no mar ouvimos claramente com um saber só de experiências feitas. Então o próprio lírico diz que esse velho é um ser experiente e, portanto, ele sabe o que ele está falando. E aí tem um trechinho aqui que eu coloquei, que seria o início dessa voz do velho se dirigindo aos navegadores portugueses. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas, douro, que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Então, por meio de várias interrogações, o eu lírico do velho, do Restelo, questiona Vasco da Gama, perguntando o que você prometeu para esse povo, né? E junto com você nesses barcos, o que você vai entregar a eles depois das conquistas? E debaixo de que nome importante você usou para convencê-los a navegar? A gente sabe, né, que muitos homens que subiam nesses barcos aí não voltavam, morriam, deixavam suas esposas, suas filhas, seus filhos órfãos, digamos assim, né? E Camões aqui faz uma crítica negativa, meio que implícita ainda nessa estrofe, a cobiça que permeou as grandes navegações. Porque chega um momento, segundo Camões, que a terra portuguesa, a pátria portuguesa, ficou largada, né? Porque as pessoas os homens iam navegar e não voltavam mais. Esse episódio é muito importante porque dá para fazer várias intertextualidades, né? Muitos poetas recuperaram esse episódio, poetas modernos do século XX, e um deles foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreve um poema lindíssimo em 1934, chamado Mar Português, e ele escreve 2 estrofes. Na primeira estrofe, a fala do eu lírico da primeira estrofe lembra muito o questionamento que o velho do Restelo faz na obra Os Lusíadas. Então a primeira estrofe é: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esse texto é magnífico, né? Então, na primeira estrofe, o eu lírico questiona, né? Pergunta, digamos, reflete sobre as consequências das grandes navegações. Por te cruzarmos, mar, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que nós, né, para que o povo português conquistassem outros continentes, outros mares. Então, a primeira estrofe vai ao encontro, vai a favor aquilo que o velho do Restelo questiona na obra Os Lusíadas. Porém, na segunda estrofe, Fernando Pessoa, poeta modernista português, faz uma pergunta e responde: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu não vou conseguir deixar de comentar que essa segunda estrofe tem que servir, tem que nos inspirar, né, nesse momento aqui. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, nós temos, nesse momento da nossa história humana, temos que provar, temos que mostrar que a nossa alma não é pequena, né? Que a gente vai passar além da dor, que aqui hoje seria para mim ter que dar essa aula longe de vocês, né? Mas eu sei, né, que
em breve eu terei novamente o mar espelhado, o céu, desculpa, espelhado no mar, que é uma metáfora de que depois de qualquer coisa ruim, né, depois de uma tragédia, depois de algo que limita a nossa liberdade, por exemplo, haverá uma bonança. E, então, o verso que representa essa bonança é: mas nele é que espelhou o céu. Em termos de contexto histórico e de Portugal, Fernando Pessoa aqui está dizendo que apesar do povo português ter morrido para alcançar novos continentes, valeu a pena, porque Portugal se fez presente no mundo, né? E nós, brasileiros, fomos achados, digamos assim, e estamos aqui hoje, no século XXI, lendo os Lusíadas e comentando os Lusíadas e lendo Fernando Pessoa, porque algum louco subiu num navio, convidou outros loucos que foram além do horizonte, foram além do que era possível. Voltando aí para um vestibular, a FUVEST uma vez perguntou qual seria a simbologia desse episódio e se esse episódio teria uma carga ideológica conservadora. E a resposta seria sim, porque se você pensar que quando Camões escreve os Lusíadas, Portugal estava no auge das navegações, e você tem um personagem dentro da obra que pede a Vasco da Gama que ele não navegue, você acaba tendo uma voz conservadora e até medieval que se opõe ao mercantilismo das grandes navegações. Também, né, já nos deparamos em vestibulares com o questionamento sobre essa voz do velho, se ela seria uma voz pessimista. Sim, porque aí você tem uma pessoa experiente dizendo que o humano está sujeito, né, à fama, à glória e à riqueza, e que a condição do humano é se entregar a essa glória e essa riqueza, e isso acaba destruindo um povo e uma nação. Então, lindíssimo, né? Maravilhoso. O terceiro episódio é o Gigante Adamastor. O Gigante Adamastor aparece na obra Os Lusíadas quando Vasco da Gama vai passar pelo Cabo das Tormentas, lá na ponta da África, onde dois mares, né, se encontram, e é uma região bastante perigosa para a navegação. O medo de navegar está representado nesse episódio, e há aí também uma referência, né, uma retomada da mitologia com a figura do gigante Adamastor. O gigante Adamastor aparece quando Vasco da Gama vai passar pelo Cabo das Tormentas, lá na ponta da África, e o narrador camoniano, o Eulírico Camoniano, nos diz: porém, já 5 sóis ano passados, que dali nos partíramos cortando, os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Aí o Eulírico meio que se refere a essa nuvem. Tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações o grande medo. Bramindo, né, gritando, o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Então ele diz que a voz, né, o som que ele ouve, se assemelha às ondas do mar batendo num rochedo. E ele infere, aí ele está nos levando a crer que essa voz sai dessa nuvem, né, que é uma nuvem escura, e que nada mais é, no decorrer aí da narrativa épica, do que o gigante Adamastor. Ó potestade, disse sublimada, que ameaça divino, potestade aí se refere à nuvem, que ameaça divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que mor coisa parece que tormenta? Não acabava quando uma figura, aí aparece o gigante, se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura, medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Então é um monstro, né? E esse monstro representa
o medo, né, dos navegadores passarem por esse lugar aí onde os oceanos se juntam. O gigante Adamastor é uma figura que é recuperada da mitologia, e na mitologia Adamastor se apaixona, né, por Tétis, e ela não quer nada com ele, né? Há muito tempo há muitas mulheres que não querem algumas coisas com alguns homens. Mas ele insiste, e Zeus diz: se você continuar, eu vou transformar você num rochedo. E é isso que acontece na historinha da mitologia, e essa historinha que acaba sendo recuperada e usada por Camões para simbolizar o medo de passar pelo Cabo das Tormentas, o medo dos portugueses e de todos os navegadores, né, e da época, de navegar por mares desconhecidos. E também a gente tem aí uma passagem lírico-amorosa. Então, no plano lírico, um dos pontos altos desse poema é o amor impossível, né? Do amante rejeitado, que já foi um tema muito trabalhado nas obras líricas de Camões, quando ele fala do amor platônico, do eu lírico, que se refere a uma mulher que está no céu e que gostaria de alcançá-la, ou então quando eu lírico diz que só de pensar na mulher às vezes já basta. Então, essa mulher que está às vezes distante, e tão distante que se torna impossível para aquele que ama. Esse tema está representado aí, só que agora usando a figura do gigante Adamastor e Tétis, ok? No plano histórico, né, eu já falei, representa o medo e também a superação, porque nesse episódio o gigante Adamastor discute com Vasco da Gama, e Vasco da Gama diz que vai continuar a navegar, e o gigante diz que ele é muito soberbo, ele é muito arrogante, que ele é muito atrevido, e que já que ele chegou até ali, né, já que Vasco da Gama chegou até aquele ponto da navegação, o monstro, o gigante Adamastor, vai desejar a Portugal e aos navegadores consequências negativas diante desse ato. E personificado, então, numa figura monstruosa, o gigante lança várias mazelas, várias coisas ruins para o povo português. De certa forma, Camões, então, já estava prevendo, né, a decadência de Portugal, e também metaforizada pela voz do gigante. A importância desse episódio. O real maravilhoso aparece aí, né, existe algo que é real, dificuldade em passar pelo Cabo das Tormentas, que está misturado com o maravilhoso, que é um gigante que se apaixonou, né, o Adamastor, que se apaixonou por uma mulher e que agora volta a aparecer aí na figura de um rochedo com barba, né, um monstro, e que tenta impedir a passagem dos navegadores. Na voz do gigante, você tem as profecias, né, que vão acabar acontecendo, algumas delas, porque a história de Portugal vai se desenrolar e vai exemplificar o que o gigante acabou dizendo que ia acontecer. Lirismo, como eu já falei, né, aparece aí nessa história de amor impossível. E tem uma outra parte, um outro episódio importante que fala sobre amor também, que é a Ilha dos Amores. E também um outro episódio chamado A Morte de Inês de Castro, que eu vou comentar com vocês ainda. É um episódio trágico, de amor e de morte, mas também é um episódio épico, em que se consolida a vitória do homem sobre os elementos. Então, Vasco da Gama vai além, né, dos elementos que compõem a Terra. Ele é um herói, ele é quase um deus, né? Ele é um semideus, ele é o cara. O quarto episódio é a morte de Inês de Castro, como eu comentei há pouco. Ilha dos Amores. Quando Vasco da Gama... Por fim, nós temos a Máquina do Mundo. Esse episódio... Epílogo. Aí, novamente, eu lírico camoniano lamenta
as ações, né, dos navegadores e faz algumas críticas. Não mais musa aí no sentido de que ele não tem mais inspiração para escrever, não mais a lira que tenho destemperada, meu poema não tem mais, né, aquela energia épica do início e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que vem o cantar a gente surda endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, que é a arte do bem escrever, não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Então ele está dizendo que ele está cansado, né, de escrever sobre a pátria, sendo que essa pátria parece que não merece mais aquele canto épico de enaltecimento que ele vai desenvolvendo no decorrer de 8.816 versos. Aqui ele critica de forma explícita que a pátria portuguesa, aqui, óbvio, os navegadores, os reis, estão no auge da cobiça e que estão levando Portugal para uma tristeza infinita. É isso. Eu acho lindo. Beijo. Acontece também nessa Ilha dos Amores, Tétis e as ninfas, uma delas, chamada Sirena, anuncia as futuras conquistas portuguesas. Chama Vasco da Gama, conduz Vasco da Gama a uma elevação, uma montanha, e mostra ele a máquina do mundo, que tem uma simbologia na nossa cultura, acredito até hoje, uma metáfora, né, da possibilidade que nós humanos, ou os deuses, teriam de enxergar aquilo que ainda não sabemos o que vai acontecer. Nossa, se pudéssemos hoje usar a máquina do mundo para prever o que vai acontecer com essa situação, né, do coronavírus, talvez eu não quisesse, ou talvez eu quisesse. E é isso que acontece aqui. Como é um gênero épico, Vasco da Gama é um herói e ele não tem medo. Então ele olha pela máquina do mundo e ele vê, né, que os portugueses conquistarão muitas terras. E, surpreendentemente, nós brasileiros estamos na obra Os Lusíadas. Vejam, mas cá onde mais se alarga, ali tereis parte também com pau vermelho, que é o pau-brasil, nota de Santa Cruz, um dos nomes da terra brasileira, o nome lhe poreis. Descobri lá a primeira vossa frota. É óbvio que já tinham, né, visto o Brasil por aí, e ele é citado aqui como uma conquista portuguesa. Talvez Vasco da Gama tenha olhado, né, porque essa obra, sendo de gênero épico, precisava de um herói. Nós não somos heróis, somos humanos. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Chega às Índias, fica lá um tempo, tem uma narrativa. Na sequência você vai ter o retorno de Vasco da Gama, né, de todos os seus navegadores para Portugal. Quando ele começa a voltar, aparece então Vênus, deusa do amor, e decide premiar os navegadores numa ilha lindíssima, onde há várias ninfas marinhas que nos lembram sereias, todas feridas pelo Cupido, que é o, né, que vai fazer com que elas fiquem apaixonadas por Vasco da Gama e pelos navegadores. E elas então estarão junto a esses navegadores nessa ilha, e aí vai ter uma festinha, né? Esse texto é muito interessante, porque aqui Camões não descreve o prazer carnal aliado ao pecado. Vejam, ó que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sesta, que Vênus com prazeres inflamava? Melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Então veja, o que eles estão fazendo nessa floresta, né? Famintos beijos, mimoso choro, que não é um choro, eles têm uma sugestão aí de algo amoroso, né? De afagos carnais, suaves, mas ao mesmo tempo prazerosos, risinhos alegres, e Vênus inflamando, né, esses
esses personagens. E antes de alguém julgar essa narrativa como algo impróprio ou imoral, o Camões diz: melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode estar na ilha. Então, com certeza, esse episódio é a mais clara, como eu coloquei aí, manifestação da ideia de que aqui, nessa ilha, não há pecado sexual. E é uma grande simbologia do uso dos valores do classicismo que se distanciam, muitas vezes, né, dos valores do cristianismo medieval. Né? Jamais esse prazer carnal seria visto como algo bom se o texto tivesse sido escrito na Idade Média. Também é uma história de amor, é um episódio lírico e também é um episódio histórico. Porque aí é a história da Inês, que era amante de Dom Pedro, filho do rei de Portugal na época, e Inês tinha uma ascendência espanhola, e vocês sabem que Espanha e Portugal sempre brigaram por terras, e portanto o rei, né, o pai de Dom Pedro, fica com muito medo que Inês venha a ser a rainha de Portugal, já que Dom Pedro era casado com uma mulher bastante doente. Por fim, o rei de Portugal manda matar a Inês. A Inês teve 4 filhos com Dom Pedro. Inês suplica, no episódio camoniano, Inês suplica ao rei que não a mate. O rei até fica em dúvida, mas aqueles que comandam Portugal olham para este rei e meio que dizem: mata, porque nós vamos correr um risco que não podemos correr. Inês é morta. Diz a lenda que Dom Pedro, no momento, não estava, né, no lugar, no palácio, e quando ele retorna, ele faz com que ele pega o corpo de Inês, coloca o corpo de Inês num trono e manda todos beijarem a mão de Inês. Como se dissesse: vocês não queriam que Inês fosse rainha viva, então Inês será rainha morta. Daí veio a expressão agora Inês é morta, que significa hoje não adianta mais agora colocar Inês, assim como na história, não adianta colocar Inês no trono para ser rainha, sendo que ela está morta. A expressão agora Inês é morta significa agora não adianta mais, né? Não tem como você realizar aquilo que você desejaria. A simbologia aí é bastante forte, né? Porque em nome de uma pátria, um pai manda matar aquela que era o amor da vida do filho do rei. Então, o poder coletivo, a soberania dos valores coletivos prevalece sobre o amor individual. Se eu tenho que matar a mulher que meu filho ama, eu, rei, vou mandar matar, porque Portugal, porque a pátria portuguesa está acima dos valores do amor individual. Bonito, né? Mas eu não concordo muito, não.